Boa noite! Entrando ao vivo agora às 20 horas em ponto para nossa live de hoje com a nutricionista Marcele, esperando ela enviar meu convite. Só aguardando a Marcele entrar, gente. Aê! Ela entrou! Aguardando ela aceitar. Boa noite. Aê! Olá, que linda! Boa noite, Marcele, tudo bem? Boa noite, Rebeca. Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também, graças a Deus. Nossa, que honra Graças a ter Deus. aceitado o convite. A gente tá fazendo essa live Obrigada. junto. Muito obrigada pelo convite. Vamos nessa, né? Vamos conversar com o pessoal aí, né? Vamos nessa. Aos pouquinhos a galera vai entrando. É isso aí. E o nosso tema de hoje, né? Alimentação e autoestima. E a alimentação, né, Marcele, tem tudo a ver com autoestima, né? Totalmente, totalmente. Desde sempre, né? Você vai esperar um pouquinho pro pessoal entrar? Você prefere já começar a gente a conversar um pouquinho? Eu acho que a gente Como pode você ir costuma fazer? começando. A gente pode ir começando, aí a galera vai entrando aos poucos, a gente depois deixa gravado também. Então acho que Ah, fica bacana. melhor assim. Pode ser? Tá ótimo. Por mim, tá ótimo. Perfeito. Então, Marcele, conta um pouquinho pra gente, né, sobre a sua formação, né? Você é nutricionista, mas também é atriz. Somos, né? Somos, é. É verdade. E por sinal é complicado com essa questão da autoestima, né? Essa profissãozinha é. Vamos lá. Meu nome é Marcele, tá? Marcele Souza, eu sou nutricionista, como a Rebeca falou. Minha primeira formação foi artes cênicas e minha segunda formação foi cinema. E na época das artes cênicas foi que começou, digamos que essa parte. Acho que fica mais aflorada essa parte de autoestima, que levou também a depois transtornos alimentares, porque é muita cobrança, né? Em cima da gente muito jovem na época, do que você tem que estar naquele padrão de beleza para poder conseguir trabalho, para poder tá dentro realmente do perfil que a televisão na época usava mais, né? Porque hoje em dia a gente até tem mais personagens com vários perfis, você vê vários personagens negros, vários personagens mais acima do peso, vários. Mas antigamente realmente já era tudo muito estereotipado, Verdade. então você tinha aquele padrão para poder estar dentro, né? Ah, para ser a bonita, para ser, né? E se você fosse diferente daquele padrão ali, você não era bonita, então a gente É. adolescente, né, acaba Antigamente que era pegou muito mais assim. restrito, né? Hoje em dia, graças a Deus, melhorou muita coisa, né? Graças à evolução da sociedade, à evolução cultural, melhorou bastante. Mas realmente, há décadas atrás isso era bem diferente. Anos atrás, décadas, era bem diferente mesmo. Uma prova mesmo tá sendo a gente aqui, ó. Eu tô com o cabelo escovado, você tá com o cabelo natural. É, E que, pô, por é muitos anos verdade. da minha vida, você vê muitas pessoas hoje em dia, agora com esse negócio da pandemia, acabou que desconstruiu isso. Vou deixar o meu cabelo natural, vou voltar. E então, assim, a gente era refém antes do não, o cabelo tem que ser liso, o É, cabelo tem que estar, sabe? Então, assim, desde adolescente eu lembro de amiga minha dizendo, não, meu pai me ensinou que mulher tem que ir pra escola com o cabelo escovado, não sei o quê. Então, assim, a nossa, gente sempre estava seguindo regras, né? De alguém que colocou aquilo ali que a gente nem, de repente, nem era nossa vontade, mas a gente aprendeu que aquilo era o correto. E a autoestima nada mais é que isso também, né? É o que a forma como você se vê, seja de forma positiva ou não, mas que vem da tua origem, vem do como teus pais te ensinaram, como você aprendeu na escola, como as pessoas que estavam ao teu redor é. te fizeram se ver. Então, assim, né, que a gente criou isso desde pequeno. Da nossa percepção do mundo, né? De como a gente vai estar se encaixando ou não dentro do mundo, realmente é uma percepção nossa. É, a autoestima realmente está muito relacionada de como a gente está se sentindo, né, no ambiente. Sim, Realmente, e acaba que tem essa questão da comparação, enfim, que vai surgindo, sim. é inevitável, né?
Você, na época de atriz, o que você passou, assim, que... Como é que foi um pouquinho a tua experiência também com isso, de descoberta, de... Então, Marcele, quando eu era criança, né, minha questão, por exemplo, com alimentação, né, na infância, quando eu tinha cerca de 10 anos, né, eu lembro que as meninas da escola, elas já estavam começando, né, o corpo a modificar e tal, e o meu corpo ainda era muito de criança, era um corpo de criança, gente, 10 anos, eu tinha uma barriguinha, aquela coisa, e aí eu comecei a achar que eu tava gorda. Eu comecei a achar que eu tava gorda, e aí quando eu fiz 11 anos, eu até comecei com o processo de anorexia. Só que eu não entendia muito bem, eu comia muito menos, eu fingia que comia e não comia. E aí eu fui emagrecendo, emagrecendo. E assim, aquilo me fez muito mal na época. Realmente a minha imunidade baixou e eu tive até um problema no pulmão, tive uma pneumonia Não. muito séria mesmo, que era até suspeita de coisas mais graves, enfim. Porque era um tipo de pneumonia raro que realmente acometia em pessoas com baixa imunidade. E aí aquilo, nossa, me despertou. E aí, graças a Deus, venci esse processo naquela época. E assim, e era uma questão assim, gente, eu era criança, pois é, que é a questão da mídia, né? Isso foi o quê? Eu sou de 91. Então isso era 2002, se eu não me engano, né? Então, assim, eu queria, né, ter um corpo mais formoso e tal. Naquela idade, gente, 11 anos de idade, é uma menina, né? E isso realmente, assim, foi, né, traumático na época, eu superei. Enfim, e aí tentei mudar essa questão da alimentação já desde aquela época. E aí, assim, a questão artística, ela foi surgindo na minha vida depois. Apesar de desde Aham. criança eu tinha essa vontade, né, de ir para fazer teatro, de ir pro lado artístico e tudo mais, muita gente, assim, desmotivava a questão familiar, dizia que era muito difícil e tudo mais, né? E aí, aos 15 anos, eu cheguei a fazer um curso de teatro musical, né? Gostei bastante, mas acabou que eu segui outros caminhos. Eu fiz vestibular, optei por fazer faculdade de biologia. Eu cheguei a ficar na dúvida entre biologia e teatro. No segundo, terceiro ano, eu tava nessa dúvida. Aí, você tem Tudo noção, bem. algumas pessoas da minha família falaram assim: olha, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome se você fizer biologia e se você fizer teatro. Mas se você fizer teatro, você vai morrer de fome mais rápido. Então, assim, é melhor você fazer biologia. Enfim, Sofreu. então, assim, essa questão de ter virado atriz foi até depois da faculdade, né, que eu busquei isso e era meu sonho, Então fui. você já tinha tido, né, no caso, a anorexia já na infância, né? Exatamente, já na infância com essa questão mais da mídia, eu queria, né, ter um Sim. corpo mais bonitinho, cintura mais fina, o meu corpo era infantil, né, nossa, enfim, era uma criança, eu era uma Eu já criança passei naquela o época. inverso. O meu já foi o inverso. Na minha família, eu tenho genética para obesidade, né? Que você não tem que, porque você tem genética, você já diagnosticar aquilo como tipo, vai ser o meu futuro, eu não tenho como mudar, não. Você tem como mudar. E isso a qualquer momento da sua vida, porque eu já escutei de algumas pessoas, mas eu tô muito velha para mudar. Não tem idade para mudar. É só você querer mudar. Tem realmente, depende muito mais de você querer mudar do que a tua idade, do que qualquer coisa. Porque não adianta eu chegar pra você, Rebeca, melhora isso, que isso não tá legal. Se você mesmo não tiver essa vontade. Então, comigo foi o inverso. Eu sempre fui uma criança muito gordinha. E eu sempre fiz todas as atividades do mundo, assim, tipo, eu sempre tentei todos os esportes, apesar de não ter muita vocação para muitos, não, tá? Mas, assim, minha história de esportes tentei todos. E já foi o contrário, eu já tinha a questão da compulsão alimentar, que aflorou realmente na época que eu mudei para o Rio para estudar artes cênicas e tudo mais, porque você não nota que você está doente, né? Então, por exemplo, eu fazia uma dieta muito restrita porque eu queria ficar magra. Aí perdia peso, óbvio, porque estava comendo muito pouco. Depois eu tinha muita vontade de comer o alimento que eu gosto. Então, quando eu tinha a oportunidade de comer o que eu gosto, eu comia exageradamente. Depois eu me punia, depois vinha aquela questão do sofrimento, né, e tal. Da Depois eu culpa, me né? punia, fazendo de novo aquela dieta restrita para poder voltar a emagrecer. E aquilo, né, só vai fazendo você, no final das contas, ganhar peso muito mais, porque você não consegue passar uma vida inteira comendo só alface, tomando sopa, fazendo umas dietas assim muito exageradas. O que a gente tem que fazer realmente é o equilíbrio. Que eu até converso muito com os pacientes, por exemplo, porque tem gente que chega e fala, vou cortar a lactose. Eu falo, tá, por quê? Vou cortar o glúten, tá, por quê? Porque assim, cada indivíduo é único, então
tudo bem, leite é inflamatório, não sei o que. Cada organismo é de um jeito, cada organismo responde para um alimento de um determinado jeito. Então, não dá, não como, não consumo leite, mas eu tomo whey. Ok, querido, você tá consumindo lactose do mesmo jeito, amor. Sabe? Então, assim, a gente vai muito dessa questão do que a gente tá vendo na internet. Cada profissional vai ter uma opinião diferente. Você pode estar assistindo a live agora e dizer, nossa, mas essa nutricionista está falando tudo o contrário do que eu vi a outra pessoa falando. Tá? A pessoa estudou determinado assunto de uma forma, eu estudei de outra, e cada um tem o seu ponto de vista. Já no mesmo congresso, uma vez, eu vi uma palestra que falava super bem do leite, e a palestra seguinte falava super mal do leite. Eu pensando, primeiro congresso que eu fui, falei, ué, gente, eu cheguei pro meu pai em casa e falei, o que eu faço? Ele fez, estuda, e você tira a sua opinião justa, sabe? Perfeito. Porque cada um é que nem a do ovo, né? O ovo é super polêmico. Já foi vilão, já foi mocinho, já foi vilão. Hoje é bem mocinho e tá bem na promoção. Comprem ovo, que também aumenta a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, olha! Come ovo aí. Isso aí. Nossa, mas eu lembro, assim, desde que eu sou pequenininha, eu ouço essas questões. Ovo faz bem, ovo faz mal. Nossa, isso é uma polêmica que chega a gerar estresse, né? A pessoa não sabe. Não, totalmente, totalmente. E, cara, essa relação da gente com a comida também vem desde a nossa infância, né? Tanto essa questão da autoestima, porque, por exemplo, até, eu não sei se estão assistindo, mas assim, eu acho muito bonitinha a forma como meu irmão e minha cunhada tratam minha sobrinha. Porque tudo que ela faz de positivo, eles chegam, nossa, parabéns. É engraçado que até ela mesma se dá parabéns. Ela faz um negócio, uma atividade legal, ela acerta alguma coisa, ela mesma vira pra gente e faz, parabéns! Eu falo, gente, olha, a criança desde pequena tá aprendendo a se valorizar, tá aprendendo a saber reconhecer o que ela fez de legal. Porque a gente tem muito essa questão também de punição, né? Por exemplo, a criança fez o errado, você vai lá e reclama, não pode fazer isso. Tá, mas elogia quando fizer o correto, sabe? Faz ela ver que, poxa, se eu fizer isso, eu recebo um elogio. Que é uma coisa que eu até botei aqui, anotei, porque fiz uma listinha para eu não esquecer de nada, sobre o quanto que a gente coloca os alimentos também em papel de vilão ou de mocinho, e como a gente coloca ele como, por exemplo, a criança se comportou direito, vou te levar então para comer um hambúrguer, vou te levar para tomar um sorvete. Então a criança acaba relacionando aquele alimento a um alimento que, tipo assim, é um prêmio, né? Então, caramba, e começa a achar que os outros alimentos mais saudáveis não são legais. E isso na nossa vida adulta, a gente faz a mesma coisa, que fala, tô de TPM, hoje eu vou comer o que eu quero, hoje eu vou merecendo, né? Aquele brigadeiro. E às vezes você come até um alimento que vai aumentar a tua TPM, vai aumentar o teu mau humor, vai aumentar o teu estresse, tu tá nem sabendo, tá achando lá que vou comer isso. Pois é. Então, a gente tem que realmente, principalmente, tentar não relacionar a alimentação tudo que a gente faz, né? Tipo, eu tô feliz, eu vou comer, tô triste, eu vou comer, tô ansioso, eu vou comer, pelo menos tentar ver quais alimentos que vão realmente te trazer benefícios. E não precisa ser uma comida ruim. Eu tava até conversando esses dias com um amigo sobre isso também. A alimentação, hoje em dia, você consegue achar tantos ingredientes mais saudáveis, você pode fazer preparações que vão ficar saborosas, porque antigamente era aquele negócio, tô de dieta, você vai comer alface, vai comer frango grelhado, vai comer uma comida sem graça, sem tempero, né? Porque a gente até falava comidinha de hospital, né? Que também não precisa ser ruim, né? Verdade. Inclusive, né, você tem essa experiência, né? Já trabalhou, inclusive, com o hospital, né? Já fiz curso de gastronomia hospitalar também, porque não precisa ser sem graça comida de hospital, sabe? Muito pelo contrário, você já está numa fase delicada e se não tiver um atrativo ali que te faça querer comer, você não vai conseguir tratar a tua doença direito também, né? É verdade. E hoje em dia a gente tem aqui a questão da rede social, né? Que na verdade era o nosso, eu falo um monte de coisa e vou fugindo do tema. Não, nada, que isso. Você até comentou nessa questão quando trabalhou com o hospital. Eu também trabalhei na área de saúde, né? Numa empresa de home care, e eu cheguei a ouvir casos da pessoa, assim, fazer a GTT, né? Que é aquela sonda do estômago, porque ela se recusava a comer. Na verdade, não era nem porque ela estava com aquela necessidade. A pessoa, ela chegou num ponto que ela não via mais graça, ela não queria comer, ela rejeitava. Então, ela teve que fazer
aquela sonda, né? Então, assim, como que é importante, como que a comida também está relacionada com essa questão, né, do autocuidado, né, do tá se amando, tá se nutrindo. Eu achei essa história, assim, Sim. nossa, eu achei realmente triste, sabe? Como que a pessoa chegou nesse nível, né, de estar fazendo uso de algo tão, assim, tão invasivo, incômodo, porque ela não se alimentava, ela não tinha mais vontade de se alimentar, que ela precisava até de um estímulo emocional para se alimentar, um caso extremo, né? Sim. Então, assim, realmente a comida, ela tem a ver também, né, com a nossa questão de bem-estar, né, com essa questão da gente estar querendo se cuidar, se a gente está se amando ou não, né? Então, assim, tanto a Sim. compulsão, né, o extremo, que é comer demais e tá ingerindo qualquer tipo de porcaria que seja, que não tá, né, nutrindo nada o organismo, até o comer de menos, né? E como que isso está relacionado com essa questão emocional também. Total, total. Eu, assim, eu na minha vida mesmo, eu relaciono muito a comida a sentimento, mas também do cuidar do outro, por exemplo. Eu gosto muito de fazer comida para os meus amigos, de fazer comida para minha família. Então, assim, uma forma de amar, para mim também é a comida, sabe? Tipo, não, já tive muito essa fase de realmente me compensar com alguns alimentos que eu gosto. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou doida do sushi, né? Então, assim, quer me ver feliz, me dá sushi. Mas, assim, a gente, por exemplo, antigamente os nossos avós, eles comiam o quê? Porque hoje em dia o pessoal fala, mas antigamente comia pão e não fazia mal, hoje em dia come pão e faz mal. O que acontece não é o alimento que você está comendo, é a forma como ele está sendo produzido. Porque vê hoje em dia o quanto que um alimento fica numa prateleira de um mercado, sabe? Você tem validade de um ano, sabe, de 6 meses, então assim, antigamente não. Você, sei lá, fazia o pãozinho, a família comprava aqueles pães, comiam, no outro dia lá na padaria comprava o pãozinho fresquinho de novo, saía. Não tinha tanta química, não tinha. Se você deixar até um Verdade. pão que você comprou na padaria hoje, fora de geladeira, de tudo, ele fica uns 2, 3, Ele 4 não dias ali mofa sem mais, né? A mofar, gente ele não não vê o muda, então. mofo. Impressionante, é E se for verdade. dessas hamburguerias famosas, esses fast foods, ele não mofa nunca. E É. tem até uma nutricionista que eu sigo que ela tem um hambúrguer que ela até faz aniversário do hambúrguer todo ano, que eu achei bem legal. Todo Sim. ano ela faz aniversário desse hambúrguer que ela guarda há muitos anos e nunca mofou. Eu Meu falei, Deus. gente, como assim o negócio nunca mofou? Assustador. Achei bem legal. Pois é, se nem o fungo Assustador, quer, né? Imagina. sabe? Então, mas é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, os nossos avós, os nossos pais, por exemplo, eles comiam o quê? Eles faziam lá o molhinho deles caseiro. Eu lembro muito na infância mesmo, até a questão de refrigerante. Pelo menos na minha casa, a gente, tipo assim, refrigerante, sei lá, era no domingo, e era uma garrafa de vidro, e que todo mundo dividia, todo mundo tomava um copinho, todo mundo ficava feliz, né? Tipo, nossa, é o refrigerante, não sei o quê. Mas a gente, hoje em dia, acaba que usa isso no dia a dia, e tem muita promoção também, que já ajuda. Aí você chega num fast food desse da vida aí, outro dia eu tava afim de comer mesmo, eu falei, vou comer um hambúrguer. Eu cheguei, tipo assim, se eu comprasse dois, saía mais barato que eu comprar um. Eu falei, cara, mas eu só É. quero um. Só deu uma vontade de comer, porque sei lá Estimula. que deu. Mas dois era mais Exatamente. barato. Eu falei, tá certo. Estimula, né? Até essa questão, até falou, por exemplo, de rodízio. Claro, eventualmente eu vou no rodízio. Mas assim, eu nem consigo comer muito, mas aquilo a gente acaba comendo excessivamente, né? Que não teria necessidade. Ah, não, vou fazer valer o meu dinheiro, vou comer. Mas será que a gente tá fazendo bem pra gente, né? Comer esse Sim. excesso de uma vez sem menor necessidade. É aquilo que você falou da questão da promoção e vão enfiando. E não faz Isso que você falou sentido. também é muito interessante, porque, por exemplo, antigamente os nossos pais, avós, eles plantavam, colhiam, comiam. Isso desde sempre, na verdade. Se você for ver um pouquinho de história da alimentação, antigamente as pessoas moravam num determinado lugar que tinha comida. Aí, quando acabava a comida, se mudavam para um outro lugar que também tivesse lá a oferta de comida. Até que começou-se a plantar, a ter lá a questão de criar os animais e tudo mais, né? E hoje em dia a gente tem lá a seção de congelado que a gente compra, ou a gente liga para os aplicativos, a gente pede, né? Então, assim, a gente tem muito mais facilidade de ter essa comida. Por exemplo, agora, tô com vontade de comer, sei lá, um doce. Eu vou entrar num aplicativo, eu vou pedir o doce, vai chegar aqui em meia hora. É verdade. Então, isso tá trazendo também pra gente benefícios e não, né? Porque
a gente tanto pode ter acesso muito fácil a um alimento muito saudável, como também um alimento menos saudável. E geralmente os menos saudáveis são mais baratos, são mais de fácil acesso do que os mais saudáveis. Aí você E fala, tem ah, mas menos é caro ou trabalho, barato? né? Tem menos Tem isso trabalho, também. que é muito mais fácil a gente chegar, abrir embalagem, comer, botar no micro-ondas, do que a gente chegar, não vou descascar, vou cortar. Então, assim, isso envolve também essa questão da preguiça. Eu conheço muita gente que tem preguiça de fazer comida, de, enfim, sei lá, comer fruta até. Conheço muita gente. Então, Eu também assim, conheço muita gente que tem algumas frutas assim que tem muita casca, tipo abacaxi. Olha assim, se você me vender um abacaxi descascado, eu como todas as rodelas. Agora, não deu descascar o abacaxi pra ver? É pois difícil. é. Eu entendo perfeitamente. Mas essa questão, né, da comodidade, né, acaba, às vezes, sendo ruim. Até o alimento, até a nossa relação com o alimento é modificada, né? A gente não Sim. valoriza tanto essa questão da nutrição em si, né? Do que a gente tá, do que o organismo está precisando. A gente, eu quero, sei lá, vou comer um doce, aí eu penso num doce diferente, peço lá no aplicativo, chega na minha casa. A nossa relação com a comida modificou bastante, que a gente não tem mais aquele cuidado, igual você falou, de preparar, né? Igual lá atrás, né? Nossos avós tinham esse cuidado, esse carinho, Sim. né? Vamos fazer um jantar para a família. Realmente mudou muito, muita coisa. Olha, eu acho que hoje em dia nossa alimentação está muito relacionada principalmente a duas coisas também. Ao que a gente vê na internet, do fulano que faz isso ou fulano que faz aquilo, né? Que inclusive foi o que a gente conversou, que fez a gente querer esse tema. E também essa questão que você falou agora, do mundo moderno mesmo, sabe? Do não ter tempo. Porque tanto a gente se espelhar no outro, que às vezes, por exemplo, falar, mas a fulana de tal, ela toma um suplemento tal, ela toma. Muita ali também pode ser patrocinado. Então, tipo assim, ela tá falando que aquele alimento ali é bom, que aquele produto ali é bom, que aquela vitamina ali é boa, porque ela tá ganhando dinheiro para aquilo, sabe? Perfeito. Então, o legal realmente é você comer o mais natural possível, sabe? Como os nossos avós faziam, nossos bisavós faziam. É você tentar comer o máximo de comida de verdade mesmo, sabe? Comer legumes, comer frutas, comer. O que você pode fazer também para melhorar isso? Ah, mas eu não gosto de, sei lá, cenoura crua. Faz cozida, faz refogada, faz, sabe? Faz num soufflé, tenta modificar a forma como você vai comer tal alimento, sabe? Ao invés de você procurar. Aí falar, ah, mas eu não tenho tempo. A gente tem que aprender também a se organizar. É Você não tem verdade. tempo todos os dias? Tenta tirar um dia da semana para fazer isso. Ah, mas eu não sei cozinhar, ou eu não gosto de cozinhar. Não, e a Procura, pessoa tem que faz uma entender se busca, ela sabe? não tem tempo ou se ela não está administrando bem o tempo que ela tem. Porque em muitos casos a gente observa isso, né? A pessoa não está administrando o tempo dela. Porque assim, para ela fazer comida, igual você falou, uma vez por semana, faz ali uma quantidade, congela. Tem, né, várias formas da pessoa, né, administrar o seu tempo. Mas às vezes não quer ter esse trabalho. E fica naquela, não tem tempo, não tem tempo, fica repetindo para ela mesma, fica se sabotando, mas na verdade falta ela se organizar, né? Dentro da sua rotina. A gente não tem tempo para nada que a gente não quer. A realidade é essa, né? Porque, Verdade. por exemplo, a atividade física, você fala, ah, mas eu tô com uma rotina agitada, não consigo. Eu tenho uma amiga minha, que a gente até tem projetos juntas de emagrecimento, que o treino dela é de 15 minutos. Nossa, Então, se perfeito. você não tem 15 minutos para você fazer uma atividade para você, você tá precisando de ajuda, vai arrumar uma psicóloga, vai conversar com um profissional, é sério, sabe? Porque a gente tem que se cuidar. O tema aqui mesmo é a autoestima. Então, assim, a gente tem que ter o autocuidado com a gente também, de ter um tempo pra gente também, sabe? Porque é tanta interferência externa o tempo todo que a gente recebe, se a gente não tentar cuidar um pouquinho mais da nossa alimentação, sabe? Da nossa cabeça, do nosso corpo, como um todo, sabe? A gente adoece. É verdade. Porque sabe, eu acho que os três estão super relacionados. A atividade física, atividade mental e uma alimentação saudável. Porque às vezes, já até conversou isso antes, né? É. Se você não tá com uma cabeça legal, você fala, ah, hoje eu não vou fazer assim, hoje eu não vou comer isso, hoje eu vou comer o que eu quero, vou pedir tal coisa. Sabe? E às vezes você tá numa construção, por exemplo, ah, não, eu tô me sentindo tão bem com o meu espelho, eu não tô me sentindo tão bem com o que tá acontecendo comigo agora que poxa, eu vou comer esse aqui que é mais saudável do que isso. Sabe? Já aconteceu comigo até recentemente, de falei, cara, tem um monte de coisa aqui, não, mas eu vou comer isso aqui porque tem menos gordura. Mas também, quando eu estou afim de comer o que tem mais gordura, eu como, só não como todos os dias. Sabe? Então a gente realmente tentar desenvolver isso, Esse o equilíbrio autocontrole, né? mesmo. Esse autocontrole Sim. emocional. Assim, claro que eventualmente, quero comer um brigadeiro, né? Eventualmente, assim,
né? A gente tem esse direito, mas saber dosar, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de achar esse ponto. Principalmente quando a gente está com uma questão de baixa autoestima, quando a gente às vezes está vivendo alguma situação, por exemplo, um relacionamento que não está legal, né? Algumas Sim, situações que coloca a pessoa baixo para baixo naquele momento e aí acaba descontando na alimentação. E aí a gente vê totalmente. casos extremos, né? A questão da compulsão, né? Que infelizmente é muito comum e até durante a pandemia a gente observou muito isso, muitos casos, né, Marcele? Uhum. Essa questão da Sim, compulsão. eu acho assim, eu acho que cada caso é muito pessoal mesmo, porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa, admito, que se eu abrir, sei lá, um pacotinho de mentos, eu como todo. Eu não tenho disciplina para pegar o pacotinho de mentos. Minha mãe, eu lembro que minha mãe compra, antigamente, eu comprava, deixava na bolsa dela, ficava uma semana, duas, o tal do mentos lá. Eu como que nem pipoca, até acabar o último da embalagenzinha. E eu tenho uma prima que morou comigo uma época que ela chegava do plantão, ela abria um chocolate, a barra, comia 2 tabletes depois do almoço, embrulhava e guardava. Eu também não Eu olhava consigo. assim e falava, não acredito. Você quer? Aí eu olhava assim pra cara dela e falei, não, obrigada. Eu com vontade de dizer, eu vou comer tua barra toda. Sabe, o ideal realmente, eu até falo muito com o paciente, por exemplo, compra aquelas barrinhas pequenininhas, sabe, que você É. come um por dia. Você pode comer, se tiver lá dentro do teu plano, depende do teu objetivo sempre, né? Por exemplo, você quer ganhar peso, você pode comer o doce. Você quer perder peso, você pode comer o doce. Então, assim, você pode comer o teu alimento preferido, sim. Ao menos que você seja, sei lá, uma atleta que tem uma meta X em pra tal tempo. Aí, dependendo do que for a tua meta, para o tempo que você precisa, você vai ter que restringir mais algum alimento ou outro. Mas se não, é qualidade de vida. Eu quero emagrecer para minha saúde. Ou não, eu quero ganhar massa porque eu quero melhorar, sei lá. é, por exemplo, tem muita essa questão, na nossa fase, é muita questão de TPM, né? Mais a parte de muitas mulheres entrando na menopausa também, então já tem essa questão do cálcio, então, prevenção de osteoporose e tudo mais. Então, beleza, cada fase vai ter um tipo de alimentação que vai precisar mais. Mas com relação à autoestima, é mais aquela coisa da imagem mesmo, né? Tipo assim, do estar magra, do estar sarado, do estar, sabe, no padrão que a sociedade coloca ali o tempo todo. A gente vê o tempo todo no Instagram. Mas não é porque você come um chocolate, não é porque que você desandou tudo, sabe? Verdade. É realmente a tua rotina da semana toda, a tua rotina do mês todo, do semestre. Porque agora mesmo, com a questão da Covid, a gente mudou muitos hábitos no início dela. Muitas pessoas, esse negócio de live, eu lembro que eu, pelo menos, eu via live, admito que com uma lata de cerveja, que viravam 2, que viravam 3, e eu comecei realmente a ter um ganho de peso novamente, que eu já lutei contra a balança a vida inteira, e eu comecei a falar, calma, eu preciso melhorar isso, eu preciso, né? Foi quando eu comecei com a Bianca, a gente começou o treino de 15 minutos em casa e tudo mais, até que eu pude voltar realmente para academia de novo e mantive os hábitos, mas nem todo mundo tem a facilidade, como também não foi fácil para mim. E não é. Se acordar nesse frio para poder ir fazer um exercício, você fala assim, ai, não quero ir hoje. Você fala, não, mas eu preciso, mas é a minha Sim, saúde, né? Então, é é questão de verdade. priorizar mesmo, né? É verdade. Ter esse estímulo, né? E tá sempre assim, todo dia tá se motivando, tá querendo se Sim. cuidar, né? Se amando. Realmente, isso tem que vir de dentro. Esse estímulo tem que Como vir que de tá dentro. essa fase aí na sua vida agora? Você tá se cuidando, tá comendo direito? Como é que tá aí Então, Marcelo, eu a sua tô. rotina? Olha, eu vou te falar, eu tô. Igual você estava falando da questão, né, da pandemia, né, que você começou ali um processo, mas aí reverteu. Então, como eu mencionei, né, uma questão que eu tinha tendência, a questão da anorexia, eu tive isso há pouco tempo, não da mesma forma, não foi consciente, mas por eu não estar bem, eu não estava com o emocional legal, eu não estava conseguindo me alimentar direito, né? Eu não tinha vontade de comer, não tinha apetite, e isso me afetou. Como a gente estava falando, né? Porque tanto a questão da compulsão do excesso, quanto a questão do comer de menos. E eu vi, assim, que teve casos de outras pessoas que eu conheço, próximas a mim, outros relatos, que passaram por essa situação, que durante a pandemia perdeu o apetite, não queria comer, né? Emagreceram de forma muitas vezes não muito saudável, né? Porque realmente Uhum. perdeu esse estímulo de estar se cuidando, porque a alimentação tem a ver com essa questão do cuidado.
Amiga, o Brendo falou que tá travando. Ainda tá travando? Será que é a internet dele? Porque eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu também A tô te Tainá falou que ouvindo. pra ela tá bem. Então pode ser que seja dele. Desculpa, foi só porque como ele colocou aqui, eu não sabia se você tinha lido. Pode falar, desculpa. Então foi isso, assim, eu percebi que era uma questão inconsciente, não era uma questão de, tô me olhando no espelho, não tô satisfeita, né, enfim. E aí eu comecei até a trabalhar essa questão emocional para melhorar a forma como eu estava me alimentando, né? E assim, Sim, que algumas pessoas, elas vão ter essa questão diferenciada, né? Nem todo mundo que a gente ouve muito falar essa questão da compulsão, do excesso, né? Ah, comer demais, sim. comer demais. Mas tem algumas pessoas que acabam comendo de menos, o que também não é saudável, né? Sim. Então, assim, eu passei por esse processo, melhorei, graças a Deus, estou ótima, estou assim, me alimentando, me nutrindo. Realmente acho que é a melhor fase da Ah, minha vida, assim, em todos os sentidos, de alimentação nem se fala, sabe? Assim, muito melhor mesmo. Claro, de vez em quando eu como um pão branco, com, né, uma coisinha que não é lá tão saudável, né, de acordo com os critérios atuais, mas tô feliz, sabe, tô saudável, meus exames estão todos ok, então é isso, né? isso é importante, né? Porque você falou agora a questão do pão branco. Se você não tem problema com glúten, você pode comer o teu pãozinho durante a semana, não tem problema nenhum. Ao menos que você tenha intolerância, ou seja, celíaco, aí você tem que excluir realmente o glúten, mas se não, Eu tinha não essa tem problema guerra, nenhum. assim, com a questão do glúten, né? Durante anos, quando eu comecei a entender, né? Porque assim, eu fui criada comendo muito pão. E eu sempre tive uma barriguinha, que eu sempre fui magra, com barriga. Eu detestava meu corpo quando eu era adolescente, né? E aí, realmente, o excesso de pão que eu comia afetava, né, no corpo, obviamente. Eu tinha pouca massa muscular, eu não comia muita proteína. Eu me tornei vegetariana muito cedo, só que eu não compensava com outras fontes, né, de proteína. Então, assim, eu, durante anos, eu fiquei lutando com essa questão do glúten. Eu tenho que parar de comer glúten, mas eu não consigo. Eu amo pão, eu amo macarrão, eu amo... Então eu senti aquela questão da culpa, sabe? Quando você... não, eu tenho que parar com esse alimento, mas eu não consigo. E aí eu simplesmente soltei isso. Ah, não, eu assim posso diminuir, posso, né, modificar algumas refeições, alguns pratos, né, para substituindo para opções mais saudáveis, mas sem ficar naquela culpa. Se eu tiver que comer o glúten, o pão, eventualmente, sabe, não vai afetar a minha saúde. Realmente, eu não tenho intolerância, doença Uhum. celíaca, enfim, nada que justifique o fato de eu abolir o glúten da minha vida. Então eu resolvi soltar isso, sabe? Fez muito bem. Porque assim, realmente acontece muito. A pessoa chega, mas aí a fulana falou que eu não posso, tipo, um paciente meu uma vez chegou pra mim, porque minha ex-namorada falou, jogou meus whey's fora, que falou que eu não devia tomar. Eu falei, tá, determinado suplemento ou não, não funciona com tal pessoa, depende do teu objetivo. Então, por exemplo, era uma pessoa que queria perder peso e eu falei, tá, mas por que você não vai tomar? Eu não acho bacana, por exemplo, suplementar uma pessoa que quer, sei lá, quero perder peso, tal, mas aí quero tomar o suplemento. Come. Sinceramente, eu prefiro comer a comida. Então, tipo assim, se eu tiver que escolher entre tomar o whey ou comer ovo ou comer frango, eu prefiro comer. Agora, se é uma pessoa que, como você falou agora, você tem mais dificuldade de comer algum determinado alimento ou não, e no teu caso, por ser vegetariana, aí ok, aí que realmente tem que talvez suplementar alguma Atualmente vitamina, não, algum atualmente mineral, eu tá tudo como carne certinho, branca certo? Tudo ok. atualmente. Aham. Só que, assim, mesmo Entendi. assim, eu não sou de comer sempre, né? A carne branca que eu tô comendo. Sim. Então, assim, eu não consigo, por exemplo, já fiz, né, plano alimentar, de ter que comer não sei quantos ovos para atingir aquele objetivo de massa magra que eu queria. Realmente eu não consigo. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo mesmo. Então, para mim, o whey, né, o suplemento, ele acaba sendo importante. Sim, e hoje em dia a gente tem muito mais suplemento voltado para todos os públicos, né? Porque, por exemplo, mas aí é vegano, aí não pode ter nada de origem animal e tudo mais, que você acabou de falar que você é vegetariano, mas você consome algumas vezes alguns. Então, assim, tem vários tipos de vegetarianismo que eu fui descobrir realmente também na faculdade de nutrição, porque tem aqueles que não comem nada, mas aí comem o ovo. Aí tem aqueles que não comem nada, nem ovo, nem leite, nem nada. Aí não usa nem produtos que também passou por teste em animal. Então, assim, realmente Vegano, né?
cada pessoa tem a sua... E é muito engraçado, você falou agora, admito que eu nem lembrava, amiga, que você era vegetariana, mas tudo bem. Não, então, Eu tenho... agora eu tô comendo carne branca, mas eu fui vegetariana Oh, durante anos. Durante a adolescência entendi, toda, entendeu? Assim, é porque já mudou um entendi. pouquinho isso, mas eu como mais eventualmente, mais peixe, né? Frango não tanto. Sim. Então já posso te chamar pro sushi. É, não, adoro, adoro. Comida japonesa, adoro. Mas assim, você muda os hábitos, né? E a questão do vegetarianismo, veganismo, enfim, às vezes está mais relacionado à proteção dos animais do que necessariamente ao tipo de comida. Tipo assim, preferir vegetais. Eu prefiro uma cenoura do que um frango. Não, às vezes está muito mais essa questão da idealização, né? Do como o animal é criado. Eu Até fiquei acredito sabendo que na hoje maioria das que comem vezes. ovo de galinhas alegres, galinhas felizes. Aham, Eu não sabia. Eu falei, caramba, sério, eu fui ver, sabe? Foi uma visita que estava na minha casa, ele tem sítio, aí ele veio falar que tinha ovo de galinhas felizes, que não sei o isso. que vegano. Sério. Eu falei, eu nunca tinha lido É disso, porque vou elas são pesquisar, criadas porque soltas. Exatamente, não é aquela produção que deixa o não. animal restrito, né? Porque tem, infelizmente, tem essa questão da crueldade. E eu acredito Eu achei que interessante recomendar para os pacientes veganos, olha, galinha feliz você pode, agora cuidado com a fonte dessa galinha, que podem mentir, dizer que a galinha era feliz e ela não era. é vegano, eu não sei se eu acho que vegano realmente abole Uhum. qualquer coisa de origem animal, mas o vegetariano, né, que tem essa preocupação com os animais, aí sim. Ah, é interessante. Eu também sempre opto por ovos mais assim, que eu sei que são criações mais livres. Realmente, pra mim é Entendi. E a importante. mãe tá rindo porque ela sabe, ela estava na hora das galinhas felizes. Ah, Mas legal. falando em alimentos felizes, o ovo realmente é um tipo de alimento que ele ajuda. Tem vários alimentos que ajudam a gente a produzir o hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, tipo assim, tem muitos, muitos, muitos. Eu vou citar aqui, tipo, 5 que são os que sempre tem na minha casa. Que na pandemia era sempre os que mais tinha. Até fiz uma live ano passado com uma amiga psicóloga sobre isso, que era Legal. sobre os alimentos que ajudam na TPM, que ajudam a melhorar a depressão, melhorar a ansiedade e tudo mais, realmente por ter essa propriedade de estimular outros hormônios que levam à produção de serotonina, que são banana, cacau, aveia, abacate e ovo. Inclusive, quem quiser, depois vem falar comigo, que eu tenho um e-book de receitas aí grátis, estava na minha bio. Eu não sei como eu coloquei um outro de comida junina, eu não sei se o outro ainda tá. Mas aí eu tenho várias receitinhas de pudim, de bolo, de panqueca, de várias coisinhas que você usa esses ingredientes. Porque, por exemplo, o chocolate. Quando eu tô de TPM eu quero comer um chocolate. Quando eu tô mal-humorada, quando eu tô triste, quando eu tô, enfim. Mas a questão não é o chocolate, é o cacau, sabe? Então, assim, o cacau é que vai te trazer esses benefícios de estimular a produção da serotonina, de te fazer sentir bem e feliz. Então, a questão é a gente realmente tentar consumir o chocolate com maior quantidade de cacau. Porque a gente foi habituado e a gente tem um acesso mais fácil os chocolates que eles têm muito mais açúcar e leite e outros ingredientes do que o cacau em si. Por isso que a gente frisa tanto aquele negócio de come o chocolate com mais de 70%. Porque ele vai ter mais cacau, que vai trazer mais benefícios. E o outro, por exemplo, que tem muito açúcar, vai realmente trazer a questão do vício, né? Porque açúcar é viciante. Então, assim, Nem a gente fala. tenta realmente comer ou reduzindo na quantidade, ou melhorando a qualidade, ou fazendo os dois. Porque não é porque um chocolate também é 70% que você vai comer uma barra grande, sabe? Você come um quadradinho ou 2 quadradinhos, dependendo assim, do teu corpo, do teu objetivo, do teu Então, o momento, ideal é o sabe? chocolate ser acima de 70%. Sim. Porque o que acontece? Se Entendi. você for comprar, por exemplo, eu compro muito nessas lojinhas de produtos naturais que vendem a granel. Aí lá você tem o chocolate 50%, 70%, 100%, o cacau, né? O cacau de 50% é metade açúcar e metade cacau. Então, assim, por exemplo, aqueles achocolatados que a gente consumia quando era criança, né, em casa, principalmente,
das marcas famosas, que eu não sei se a gente fala o nome, se não fala o nome, eu não ligo pra isso não, eu falo. Acho que por enquanto não tem Mas, problema, sabe, não. Todinho, Nescau, eles têm muito mais açúcar. Eu até estava ensinando essa semana para um sobrinho meu que estava aqui em casa, essa questão da leitura do rótulo, porque não sei se vocês sabem, mas a ordem que está escrito os ingredientes num rótulo é a ordem, é sempre em decrescente. Então, se você pega uma embalagem, está escrito ali na frente açúcar, ele tem mais açúcar do que qualquer outro ingrediente. Então isso é real, porque eu já tinha Isso é escutado real. isso. Ah, legal. Isso é real. Eu tô até vendo se tem algum produto aqui de fácil acesso que eu possa pegar, porque aqui do lado é a cozinha. Mas porque realmente você às vezes você fala lá, tipo, vou comprar isso aqui porque tá escrito light fitness. Eu vejo muito isso em pão integral. Porque você vai comprar o pão integral, a primeira farinha é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro. É. Desculpa, ele já não é integral, porque o primeiro ingrediente dele é trigo comum. Ele botou ali ácido fólico, ferro, não sei o que, blá blá blá, pra gente olhar para aquele alimento e falar, é mais saudável, tem ferro, tem ácido fólico. E às vezes você não sabe nem o que o ferro, o ácido fólico vai fazer para você, você nem tá precisando daquele, sabe? Então, por exemplo, até outro dia eu tava olhando, eu sou do Nordeste, a gente come, fui criada no Nordeste, na verdade, a gente tem o hábito de comer cuscuz de milho. Aqui no Rio já é a questão do cuscuz de tapioca, né? Então, assim, tava escrito lá, tanto na tapioca eu já vi também, sem glúten. Gente, tanto o cuscuz de milho quanto a tapioca não tem glúten, porque o glúten é centeio, cevada, malte. Então, assim, são cereais que não tem nesses dois ingredientes. Às vezes na aveia tem, porque a plantação ali está próxima, quando você colhe, às vezes você vai moer, vai passar pelo mesmo processo de um outro que já passou o trigo, que já passou o centeio, que passou um outro produto. Mas não necessariamente ele... Por isso que a gente fala, mas a aveia tem traços. Pode ter. Ah, Então, quando sim. você compra uma aveia sem glúten, ela realmente foi produzida de uma forma que ou não foi plantado um outro alimento ali, ou quando foi quando foi moer, fazer algum outro processo, não foi no mesmo ambiente também. Porque é muito interessante isso também. Você às vezes vai trabalhar, por exemplo, produzindo alimentação para pessoas que têm intolerância ou alergia a alguma coisa, nem os utensílios podem ser os mesmos, porque o fato de você ter mexido, isso brigava muito no hospital, inclusive, eu acho que eu era a nutricionista mais chata, porque eu tentava sempre estar conversando com as copeiras isso, porque às vezes você pegava, sei lá, uma colher que porcionou a cenoura, ia lá e porcionava, sei lá, o chuchu, mas aí o paciente X tem alergia à cenoura. Fala, não pode, cada um tem que ser a sua própria colher, porque eu tenho paciente com alergia, eu tenho paciente com intolerância, então às vezes o paciente tinha alguma intercorrência e era porque realmente teve contaminação cruzada. Então é muito sério, só que eu acho que a gente às vezes tem que também parar para explicar para o outro isso, porque às vezes, sabe, eu fiz uma faculdade sobre isso, a outra pessoa não fez. Mas se você senta, conversa, explica o porquê que não pode, o porquê que... Às vezes a pessoa nem sabe o quanto faz mal uma pessoa diabética consumir uma determinada quantidade de açúcar. Porque antigamente eu admito que eu também achava que diabético não podia comer açúcar, não podia comer doce. Não, gente, é pão, é macarrão, e não é que não possa. É a quantidade em excesso na refeição que vai aumentar aquela glicose no corpo dele. Não é, o diabético não pode, ele não deve. E é a questão da quantidade ou a forma como a gente mistura a refeição. Isso no vegetarianismo, isso em qualquer tipo de dieta. Porque, por exemplo, como você falou agora, eu não sabia que eu tinha que consumir outras fontes de proteína. Então, assim, hoje você sabe que você vai ter que ter lá no teu prato o arroz e o feijão, que eles se complementam. Aí você vai botar um grão de bico, você vai botar um outro tipo de... né? Então, a gente vai aprendendo isso e vai passando para outras pessoas também, né? Que eu acho que isso é o mais bacana, você passar para uma outra pessoa o que você conhece, né? É verdade, passar o conhecimento. É isso que você falou, né? Não é só falar, não pode. Às vezes a pessoa, por que frescura? Ela tem que entender o porquê não pode. Ainda mais, né? Nesse caso que é seríssimo, a questão da vida do paciente ali. Realmente tem que ter essa compreensão mesmo. E a gente, né, você, no caso, que estudou nutrição, tem que passar esse conhecimento. Então, é assim, realmente, que a gente possa estar compartilhando, né? Aquilo que a gente sabe e explicar, né? É importante. Sim. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu tenha anotado.
Eu fiz uma colinha aqui de como a gente pode melhorar a nossa autoestima através de atividades, né? De ações, que seriam realmente a prática de atividade física, né? Porque a gente começa também a liberar, né, hormônios positivos, né? A questão da alimentação. Quanto mais saudável, quanto menos industrializados, vai ser melhor para o teu corpo, para o funcionamento do teu corpo de forma em geral, né? Porque tem até aquele termo que a gente usa, eu tô enfesada, eu tô... Porque às vezes, por exemplo, a pessoa fala, nossa, mas eu tenho tanta prisão de ventre, não sei o quê. Você tá bebendo água, sabe? Porque às vezes você fala, eu como direito, mas tem prisão de ventre. Se você não beber água, você não vai ter o funcionamento correto do teu intestino e de um monte de outros órgãos, né? E Então, afeta, assim, né? Essa questão de estar com o intestino preso afeta o bem-estar, enfim, como a pessoa vai estar se sentindo naquele dia, a autoestima, afeta totalmente. totalmente, totalmente. Imagina, você vai lá, tá toda pronta para fazer um negócio, e você estufa abdômen, estufa tudo, você fica lá inchado, você fica assim, né? É verdade. Não, você fala, putz, logo hoje que eu ia sair, tava toda arrumada, e olha só. Sei lá, marquei uma Então, sessão de assim, fotos, você imagina. Atrapalha, né? aí muita gente vem perguntar também a questão de uso de probiótico e tudo mais. Porque o que acontece? Vamos lá, né, gente? Agora já mudando de assunto. O nosso intestino, se ele não estiver funcionando perfeitamente, não adianta você fazer dieta, não adianta você suplementar, não adianta, porque no intestino que a gente absorve os nutrientes. Então, se a gente não tiver com o nosso intestino funcionando direitinho, a gente não vai ter absorção de um monte de nutrientes, a gente não vai ter o nosso corpo funcionando como deveria. E a gente, no nosso intestino, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, se tiver mais bactéria ruim do que bactéria boa, você vai ter essa questão dos estufamentos, você vai ter, no caso, uma produção de gases, tá? Você não vai ter absorção direito. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar muito bem do nosso intestino, tá? O uso de probiótico é uma forma da gente cuidar do nosso intestino. E a gente também tem os pré-bióticos, que são os alimentos que conseguem chegar no nosso intestino inteirinhos para a gente poder alimentar essas bactérias. Qual é a Então, diferença de assim, pré-biótico para probiótico, né? então, é exatamente isso. O prebiótico, ele é o alimento que a gente vai dar para o probiótico, que é o bichinho, a bactéria que a gente tem no intestino. Então, por exemplo, não sei se você já chegou a comer biomassa de banana verde. Você já comeu? Acho que A já. banana verde, ela tem amido resistente, que ela consegue chegar no nosso intestino inteirinho. Então, ela serve de alimento para essas bactérias, sabe? Uma outra forma também é você realmente comprar na farmácia, né? E até a pessoa vem falar às vezes, mas aí tomar aqueles leites fermentados que vende, que a gente toma desde criança, que estava na televisão, né? E tudo mais, eu admito que eu nunca gostei. Mas muita criança gosta. Tipo Yakult da vida? Nossa, Esses adorava. Yakults da vida. Eu nunca gostei. Eu via todo mundo comendo e Sério? eu ficava assim, Nossa, eu queria gostar disso. adorava. Tinha até É meme igual falando que tinha que ter de gelatina. 2 litros. De repente, quando a gente era criança, era bom. Mas aí, hoje em dia, o que acontece? Tem 500 mil marcas, né? Tem muito essa questão também, que eu não sei se vocês sabem, se não sabem, mas às vezes tem alguns lugares que eles desligam as geladeiras por economia de energia e tudo mais. Nossa, Então, não sabia se não. esses alimentos não estiverem refrigerados adequadamente, vai matar as bactériazinhas. Então, você está tomando só um negocinho docinho, sabe? Então, se não tiver na quantidade ideal, não vai fazer o benefício que diz que faz. Então, a gente vai lá, compra, dá para a criança, minha filha, você vai melhorar. É igual você relacionar, por exemplo, a alimentação vou dar um biscoito pro meu filho, vou dar um iogurte pro meu filho, vou dar... De repente, tem que ver se tem... Olha o rótulo. Vê o que tem ali atrás, vê se as farinhas são legais, vê se vai dar um iogurte, vê a lista de ingredientes, se ele não tem mais açúcar, se ele realmente é iogurte, ou se ele é uma fórmula láctea, se ele é um... Sabe, porque hoje em dia você vê, até recentemente tem uma marca famosa de leite que o leite integral é igual a uma fórmula láctea, que o primeiro ingrediente é açúcar. E a Nossa, embalagem é igual. Você olha e você fala, esse é o mesmo leite. Não, não é. Eles fizeram a embalagem igual, o acho que eu sei preço do qual outro é é. muito mais barato, Uhum. mas o primeiro ingrediente é açúcar. Então, o ideal, se eu vou comprar um leite integral, é para ser leite. Ele já passou pela química para virar o pó, então não tem por que ele ter açúcar, ele ter, sabe,
Não, ele tem que ser leite. Então, aí é que a indústria engana a gente e a gente dá uma. Tá achando que tá dando, por exemplo, essa questão de criança mesmo. Você dá, mas eu dou Mucilon, eu dou não sei o que pro meu filho, pra ganhar peso e tal. Tá, mas olha o rótulo, porque essas farinhas têm açúcar. Então, o ideal, por exemplo, uma criança é consumir açúcar depois de 2 anos. Então, tirando isso, ela não precisa. Elas não têm o nosso paladar, sabe? Você fala, nossa, mas tá sem graça a comida. Mas o quanto mais você der para elas o alimento natural, mais difícil vai ser no futuro ela querer ser aquela criança que vai sentir falta de um refrigerante, de um doce, de uma fritura, E que sabe? lá na frente ela vai acabar sendo um adulto que vai compensar, né, a questão, as frustrações, tudo na questão do açúcar, né, dos vícios Sim, totalmente. alimentares. Totalmente. Eu tava conversando com esse meu priminho que eu te falei que tava aqui em casa esse final de semana, sobre isso. Ele tava contando, eu nem sabia, ele que se abriu esse negócio do excesso de peso também quando era criança. Ele falou que ele tinha problema quando tinha que jogar futebol com camisa e sem camisa, que os meninos têm isso, né? Time com camisa e time sem camisa. Ele falou, nossa, quando eu ficava no time sem camisa, pra mim era horrível. E assim, a gente normalmente olha a criança gordinha e fala, nossa, é muito fofa, é muito linda, é muito... Mas é criança desde sempre, hoje em dia, ainda mais que a gente tem tanto acesso, eles estão toda hora olhando os youtubers, né? Então, assim, eles têm muito isso também, sabe, do se achar feio, do se achar gordo, do se achar magro, do se achar alto, do se achar baixo, do se achar, sabe, muito Hoje em branco, dia, muito mais negro, ainda, muito... né? Se na minha época já tinha uma cobrança, havia malhação, tal, já ficava, né, me comparando, imagina hoje em dia com o Instagram. Paquita, todo mundo queria ser loura, gente. Todo mundo queria ser Paquita. Não tinha Paquita negra, era tudo loura. Então, assim, a gente queria ser loura porque queria todo mundo ser Paquita, né? Então, as crianças passam tanto por isso desde sempre e reflete na nossa vida adulta, porque esses traumas vão somatizando, a gente vai passando. Ou você realmente tem, por exemplo, acompanhamento psicológico lá e você trabalha isso, ou você realmente vira uma adulta que, ainda mais hoje em dia, que a gente tem aí todas essas modelos, atrizes, mulheres perfeitas, vidas perfeitas, Perfeitas, né? relacionamentos Que às vezes é perfeitos. por edição, né? Gente, eu tava vendo outro dia até numa página, nem lembro qual era a página, polêmica, mostrando, né, postada, marcada, alguma coisa assim, que era a mulher, como que ela posta, perfeita cinturinha, um quadrilzão, uma coisa, e assim, a foto dela normal, né, como se fosse alguém marcou ela. E um corpo assim, bonito, mas um corpo normal, né? E, gente, qual é a necessidade da pessoa botar uma edição absurda? E às vezes a gente fica se cobrando, fica se comparando com pessoas que não existem, né? Que A própria Marina Rui Barbosa, né? Você viu o negócio da foto dela lá no Festival de Cannes? eu vi. E assim, gente, todas nós temos. A gente tem sarda, você é branquinha também tem. Então, assim, todo mundo tem sarda, a gente tem a marquinha aqui. Que até, eu vou ser sincera, que recentemente eu passei por essa questão também, tá? Porque eu malho em um lugar que as pessoas têm essa vida perfeita, bora botar assim. Cara, é difícil você manter isso, sabe? Porque você, né, pelo menos tem que trabalhar, estudar, ter uma vida, né? Não dá pra viver só na academia. Até esses dias uma amiga me veio perguntar, nossa, você tá esse tempo todo na academia? Eu falei, não. É porque eu postei, depois eu postei no outro horário, parece que foi aquele tempo todo. Mas não dá pra ficar o dia na academia, né? Isso aqui também não dá pra postar todas as fotos de uma vez só, né? Mas assim, vida perfeita não existe, sabe? No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, todo mundo... Ninguém vai chegar aqui. Eu, pelo menos, eu não conheço. Se você tiver, até me manda aí que eu quero ver um Instagram que só tenha tristeza. A pessoa bote lá, tipo, nossa, hoje eu acordei péssimo. Hoje eu tô me sentindo feio. Hoje eu tô. não é o comum Ninguém. mesmo. Acredito até que possa existir, mas, né, não é o que a gente Tem está até gente que acostumado a bota ver. lá umas indiretas, né? De vez em quando você não tá um dia legal, você posta lá, você reposta lá uns negocinhos lá de indireta pra ver que alguém lê, mas esse Não, negócio de filtro mesmo, né? Você vê tanto filtro assim que você fica o não, nariz maravilhoso, a pele de pêssego, já até falei bocona, sobre isso aqui. Assim, eu acho legal o filtro, eu acho divertido. É como se fosse uma maquiagem. Até com esse lado, né, artístico, a gente gosta de mudar e tal. Mas eu uso isso como uma brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Tipo assim, aqui, né, botei uma corzinha assim num filtro, mas que não tá alterando nada. Porque a gente tem que se amar do jeito que a gente é. É aquilo que você falou, desde o cabelo, né, o corpo. Enfim, claro que a gente sempre tem que estar buscando, né, se melhorar e tal, mas a gente tem que se amar no hoje, no agora. Independente do peso que a gente tá, da aparência, como tá a pele. É assim, é curtir o processo, né, Marcele?
É curtir o processo de se cuidar. Eu admito que recentemente eu passei por uma fase assim, até a pessoa fala, você fala, eu falo, gente. Eu não tenho problema de falar o que eu penso, o que eu sinto, eu não tenho problema com falar nada. E foi com relação até a isso aqui, ó. Eu admito que eu nunca fiz essas coisas de botox e tudo mais. Não tô criticando quem faz, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que cada um tem que fazer o que se sente bem. Mas eu cheguei num momento que eu comecei a pensar, fiz, tô precisando, eu também tô precisando. Por conversar com muitas pessoas atualmente que fazem, que gostam, que, enfim. E eu comecei a me comparar, que é uma das coisas até que eu tinha botado aqui, do que a gente não deve fazer pra ter autoestima, né? Porque realmente, se você se compara com o outro, um vai ser mais magro, um vai ser mais alto, um vai ser mais gordo, um vai ser... Então, assim, cada um vai ter pontos em si que não gosta. Então, se você fosse ficar se comparando realmente o tempo todo, vai dar problema. Então, eu comecei a me comparar e eu comecei a falar, não, eu tô precisando também, eu quero mexer aqui, eu quero fazer aquilo. Nossa. Mas eu falei, cara, não, sabe? Eu não achava isso antes, então Marcele volta, sabe? É. Então, acho que aí é que tá. A gente não é psicóloga, tá, gente? Aí, só pra deixar claro, né? Então, assim, acho sim que tem momento em que você tá passando do limite, em que a tua cabeça não tá legal, e que realmente você precisa sim de uma ajuda de um profissional. Eu acho que, na verdade, terapia qualquer pessoa deveria fazer, Também sabe? acho. Porque realmente a gente passa por várias fases na nossa vida e a gente às vezes acha que tá fazendo o correto. E, cara, a gente foi. A gente sempre tomou, por exemplo, às vezes a psicóloga aí falando a comparação com o outro é justo que destrói nossa autoestima. Exatamente, sabe? Porque, e eu conversei muito com a Thay sobre isso, sabe? A minha amiga Tainá é psicóloga, gente, aí sem precisar. Inclusive eu preciso, mas ela, minha amiga, não pode me atender. Mas assim, eu conversei muito com ela quando eu tava nessa fase de me comparar, de me colocar pra baixo, de que realmente cada um é único, cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem, sabe? E se você se compara, você realmente. Normalmente você vai sair perdendo. Não adianta. É. Ou então você realmente é uma pessoa muito boazona, né? Que se compara e mesmo assim, sou melhor que todo mundo, né? É, o que Normalmente não é também não assim. é, né? Acho que nenhum extremo nesse Também não caso é legal. também não é. Também, isso também não é autoestima, né? Autoestima, quando você faz isso, realmente você também não tem autoestima, tá tentando mostrar É. que tem, mas não tem, né? É, às vezes a pessoa Mas que tá lá toda cheia, né, de procedimento, postando, não necessariamente a autoestima dela é boa. Às vezes ela tem, né, parece que o ego dela tá lá em cima e tal, tudo isso, mas depende, tudo vai depender daquilo, né, da imagem, de quantas curtidas ela tem, né, de como, enfim, ela tá de acordo com o padrão. Isso não é uma verdadeira autoestima. Isso é uma ilusão, né? A autoestima não outra é coisa que eu isso. não sabia, me corrija aí, Tainá, se eu estiver errada, é que a autoestima eu achava que era só ligada à imagem, quando eu era mais nova. E não é. É a todos os. Você até falou esse negócio de relacionamento, de relacionamento não tá bem, não sei o quê. Então eu achava que só era ligado à imagem. E não. Não. Se você tá bem sucedido no teu trabalho, se você tá com um relacionamento legal ou não. Então tudo isso reflete na tua autoestima. E Exatamente. Eu depois. também achava. Aí eu comecei a estudar muito esse tema de uns anos pra cá e na verdade é tudo, tudo, Marcele. É desde a profissão que a gente escolhe, é o relacionamento que a gente escolhe, o que se mantém nele, a nossa Sim. relação familiar, com amizade, meio social, é tudo. A autoestima realmente. Aí, ó, ela respondendo. Tá vendo? Todos os aspectos da vida, porque é a questão da gente ter a nossa autoconfiança. Tanto que a gente tem até agora o exemplo dessa atleta americana, né, que desistiu lá, que todo mundo é igual quando aqui em casa meu pai é doido por tênis, então quando vai ter jogo do Djokovic, alguma coisa, ele diz, mas Nadal sempre ganha, Djokovic sempre ganha, não sei o quê. No dia que a gente foi assistir ele nas Olimpíadas, o homem perdeu, eu saí de lá e fiz, então fui eu, né, porque esse homem sempre ganha, eu vim assistir, foi culpa minha. Mas assim, você vê essa atleta agora que desistiu de competir, e imagina todas as outras concorrentes estavam ali, tipo, a chance de eu vencer a fulana é muito pequena. E ela desistiu. Então, assim, até essas pessoas que aparentemente têm vidas perfeitas, porque eu acho que realmente a cobrança em cima de um atleta E não existe nesse vida ponto é perfeita, né? muito, né, grande. Uhum, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente começa muito jovem, né, a, a, a ter tanta coisa em cima da gente. Por exemplo, no caso, com a gente como atriz, na época, muita cobrança, essa garota como atleta e várias outras pessoas têm, né, essa questão de
de tanta cobrança em cima de si e que a cabeça adoece, né? Em todo meio tem a sua cobrança, né? Seja no meio de modelo, atriz, atores, no meio acadêmico, seja no meio que for, de atletas, vai ter sua cobrança e tem essa questão da autoestima. Seja ela, porque no meio de modelo, tinha que ser mais alta, mais magra, mais isso. No meio acadêmico, eu tinha que publicar mais tantos artigos, sei lá. Vamos botar no meio dos atletas, né, o desempenho. Então, assim, a gente acreditar que a gente pode, né? Que essa questão da Uhum. autoestima está relacionada aos nossos resultados, porque se a gente fica achando que não pode, é o que a gente está comunicando para nossa mente e acaba que vai afetar os nossos resultados, né? O próprio Instagram teve uma fase que tirou esse negócio das curtidas, de número de não sei o que, eu não acho que foi curtida mesmo, Tirou. por alto índice de suicídio, porque realmente Nossa. você posta que tá esperando lá 500 mil curtidas, não sei o Gente, que. e isso é a maior E besteira que quando existe, não tem esse porque retorno que você quer, você fica frustrado e isso não tem nada a ver. Tipo, tem coisa que eu posto que quase não tem curtida e faz parte, porque o algoritmo muda, nem todo mundo tá vendo aquilo ali, mas realmente isso afetou a saúde mental de muita gente. Então teve essa tem. mudança e agora eles voltaram. Acho que a pessoa escolhe se ela quer ver ou não. Uma coisa assim. Então me ensina aí que eu vou tirar, que eu não quero ver mais nada. Boa, boa. Mas é Chega de isso. desculpa. Mas vamos lá. Alguém Mas quer é fazer alguma pergunta também, né? Que a gente está aqui boa. falando, a Tainá tá ali falando, né? Como psicóloga, adorei sua participação, Tainá, tá sendo muito Obrigada, legal. Tainá. Muito bom. Porque realmente a gente está aqui falando de uma coisa mais do que a gente viveu também, né? Do que tanto de meter lá o dedo na profissão do outro, mas assim, do que a gente viveu, porque a gente tem profissões que exigem. Por exemplo, uma coisa que na minha profissão atual também tem, né? Você relacionar a, a nutricionista ou personal trainer, ou tem que ser magro, sarado, enfim. E não necessariamente você é um bom profissional ou um mau profissional por ter esse corpo padrão ou não. Uhum. Só que, cara, não tem como você realmente também não dizer que você está sendo tá ali exemplo para as outras pessoas. Então, por exemplo, quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto de farra, que eu gosto de night, né? Que eu gosto de um drink. Então, assim, se eu todo dia ficar postando foto de drink como eu fazia antigamente, você vai dizer, mas tá, ela tá falando pra eu não fazer, mas ela faz. E, então, assim, eu acho que realmente a gente precisa, sim, dar o exemplo para as outras pessoas, porque Sim. se eu tô trabalhando com promoção de saúde, mas eu não cuido da minha, você vai dizer realmente isso. Nossa, mas ela trabalha com promoção de saúde, mas ela faz tudo o contrário. Uhum. Então, a pandemia, pelo menos para mim, fez muito bem nessa questão. Porque eu realmente adquiri novos hábitos, eu modifiquei. Por exemplo, eu não tinha vida diurna, sabe? Hum. Hoje em dia eu pego patins, vou patinar. Então, assim, eu Eu comecei a vejo fazer seus coisas que eu stories, não fazia. você cedo no parque, enfim, Aí, meus caminhando. amigos de 13 anos, que a gente chega lá, nós somos as tias dos patins. Chega lá, espirrar, tô de 13 anos. Ah, mas que legal, você conseguiu fazer essa mudança então, né, nos seus hábitos. Olha que a Edneuza falou que não consegue se aceitar como ela está no momento. Eu conheço a Edneuza também. Uma pessoa muito querida, inclusive. Edneuza, obrigada por participar. Bem-vinda. E realmente é muito aquela questão da gente, dos problemas do dia a dia, né? A Edneuza tem filhos e tudo mais, então assim, né? Eu acho que é muito mais relacionado às interferências do dia a dia, então a gente tem que buscar, por exemplo, fazer uma caminhada, tentar comer realmente alimentos mais naturais possíveis, porque, né, isso vai melhorar tanto nossa qualidade de vida, como também vai essa questão de emagrecimento. Aí, às vezes você fala, não, mas eu quero ganhar peso. Então, assim, você vai também comer alimentos saudáveis Uhum. para ganhar peso. Só que aí vão ser as proporções de não você, sei lá, se você come salada crua, ao invés de uma salada, você vai comer um legumes cozidos, que vai ser, sabe, se você quer emagrecer, você vai botar um pouquinho de salada crua que vai ocupar mais seu estômago. Se você quer ganhar peso, você vai botar, ou você pode pôr um suplemento, ou você pode, então, assim, comer mais feijão, mais arroz, mas, né, cada um vai ter um objetivo diferente. Mas eu acho que essa questão de aceitação, ou tá ligado a gente tá se comparando com o outro, ou algum momento da vida que a gente tá passando, como você falou mais cedo, né, tipo, de uma decepção,
ou de um relacionamento que não tá legal, ou de problemas, às vezes problema financeiro que afetou muita gente agora também, essa questão da pandemia, né? Então, assim... Financeiro profissional, né? Ressignificação Muitas pessoas profissional. perderam o emprego, muitas pessoas, né? Então, assim, isso leva a gente à ansiedade, sim, a desenvolver esse tipo de problemas, né? Que afetam diretamente na nossa vida. Mas eu vou conversar depois com você no privado e a gente vai dar um jeitinho nisso aí também. Com certeza, né? Mas que bom que a gente conseguiu, né, bater esse papo, que é tão importante, né, pra gente estar observando a nossa alimentação e como que está influenciando na nossa autoestima, nosso autocuidado. Sim. Cara, eu acho que assim, tudo que você fizer para investimento em você é válido, né? Se você tem condições, aí, por exemplo, faz uma amiga até me indicou também meditação, numa fase que eu estava mais ansiosa, mais agitada. Ela falou, amiga, faz uma meditação, faz não sei o quê. Então, Nossa, eu faço cara, muito toda agora. pessoa é única. Por exemplo, como eu te falei agora, eu sempre fui uma pessoa super da night. Então, assim, eu achava que era aquilo ali que me dava prazer, que me fazia sentir bem, que não sei o quê. Com a questão da Covid, da quarentena, do tudo, Acabou night, você né? buscou outras coisas, exatamente, acabou night. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu fiquei doida, né, surtada, depois o que eu vou fazer para melhorar isso? Então, entrou realmente a questão do psicólogo, da atividade física em casa, do buscar outras coisas. Então, assim, quando começou a poder sair, então atividades ao ar livre, então era uma caminhada, era realmente um patins, era uma bike, era... E cada pessoa vai ter uma coisa que gosta, por exemplo, igual atividade física. Admito que eu não sou fã de musculação, tá? Me desculpem aí os amigos personagens, eu não sou fã, que todo mundo que me conhece sabe disso. Eu gosto do resultado. Então, assim, hoje em dia, as atividades que eu gosto, por exemplo, luta. Eu adoro pra aula de luta. Eu acordo 6 horas da manhã pra me arrumar, pra fazer, né, pra ir pra luta. Então, assim, eu acho que é você buscar o que você gosta de fazer e fazer. Por exemplo, se você gosta de dançar, vai fazer uma dança. Se você Adoro. gosta de caminhar, vai fazer uma caminhada. Se você gosta, sabe? E é o que eu te falei. Às vezes fala, não tenho tempo. Vai procurar um profissional, vai procurar um vídeo na internet, mas eu não tenho dinheiro. Tá, se você não tem dinheiro, então vai ver um vídeo na internet, que tem na internet de gente ensinando tudo. Hoje em Então, dia tem muito assim, conteúdo gratuito, né? se você puder realmente ter um acompanhamento de um profissional, vai ser muito melhor. Porque você vai ter aquilo ali voltado para você, feito, né, com outro. Mas se você não tem condições, pega, vai lá, liga uma banda que você gosta e vai dançar. Você tá no dia que você não tá feliz, bota uma música que te faz feliz, canta. Nossa, Ou adoro. liga para uma amiga o que te faz bem, sabe? Então, assim, é buscar alternativas para melhorar, né? Porque às vezes a cabeça da gente não tá boa, como você disse, então tudo vai desandando. Mas se você buscar coisas, por exemplo, que te fazem bem, já vai te ajudar a melhorar e, consequentemente, tua autoestima também, né? Porque se teu humor tá melhor, se você tá sei lá, como você falou agora, num momento da tua vida boa, porque se você também não estiver bem da cabeça, o resto não funciona, né? É verdade. Então, tipo assim, você falou agora um negócio de relacionamento, tá, mas aí o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com o outro? Porque a gente também tem que pensar no outro, né? A gente às vezes também pensa muito na gente e não olha o lado do outro. O que o outro tá sentindo, o que o outro tá... Porque às vezes, por Tem que exemplo, chegar você no tá bem, mas consenso, aí né? o outro tá com um problema no emprego, o outro tá numa fase não legal, então, É. E essa questão da né? pandemia fez a gente ficar mais atento a essa questão do outro, de quem está próximo a gente, né? Seja no relacionamento ou relacionamento familiar, que esse excesso de convivência, né? As coisas afloraram mais. Então, Maria, falei, não. Falei, mas isso foi não. geral, isso foi geral. Isso E daí, aí, tem hora que dá vontade de apertar pescoços também. É melhor a gente acabar com essa live antes que eu comece a né? falar que não tem nada pra mim. A gente vai ser... Enfim, são muitos assuntos aí, mas realmente a gente falou dessa importância da alimentação, dos alimentos, né? Como, né, você falou, se puder repetir só os alimentos principais, né, Marcele? Para essa Vamos questão do lá, bem-estar. vamos lá. Cara, é porque assim, é muito engraçado, que às vezes eu começo a fazer algumas anotações, aí eu falo, meu Deus do céu, mas aí eu já botei muita coisa que fugir do tema e tal. Mas assim, uns alimentos que eu, pelo menos, gosto sempre de ter em casa, que eu acho que dá pra você fazer várias receitas e são coringas e são alimentos que trazem realmente benefícios pra gente. Ovo, cacau, aveia. Ovo, cacau, aveia, banana,
Agora abacate, que inclusive está em época de abacate. Então, assim, você Adoro. consegue fazer várias preparações. Agora, abacate também, para quem quer perder peso em excesso, engorda. O ideal seria consumir ele, por exemplo, como um guacamole. Você gosta? Eu gosto. Porque eu, pelo menos na minha casa, a gente comia sempre com leite e açúcar, tá? Eu Então, você também, fala como quando leite era e abacate, criança. foi com leite e açúcar, amassado. Até hoje eu gosto, eu olho assim para abacate, eu imagino já ele com leite e açúcar. Eu gosto também muito. Depois de grande, eu aprendi a comer no guacamole. Daí você vai ter lá um limãozinho, vai ter lá a pimenta, vai ter, então assim, aí vai potencializar realmente os efeitos benéficos do abacate. Mas banana, aveia, tudo mais. Aveia é um alimento que eu acho ele fundamental, porque você consegue usar ele tanto para quando você está com prisão de ventre, como está com o intestino solto, como ele ajuda na saciedade, ele faz o teu estômago, a digestão ser mais lenta. Então, assim, ele tem tantos benefícios que eu acho bacana para você usar em muitos momentos, assim, Vou pelo menos comer eu sou a mais, doida da então. aveia aqui em casa também. Aí o que Gostei. acontece? Também tem proteína, tá? A aveia tem proteína. Agora, também se consumir em excesso é calórico. Para você que é mais magra, de repente, se quer ganhar massa, se quer, pode Sim. consumir aveia numa boa. Para quem quer perder peso, se comer em excesso. Tudo em excesso faz mal, né? Até água, eu já tô aqui no segundo copo, gente, é a louca da água. Ah, mas falando tem que beber água mesmo, né? Né? Então Alguém é quer fazer uma isso. É. pergunta? A gente até falou bastante, né? A gente nem vê a hora passar quando vê. Ah, eu queria se deixar. Eu estava trabalhando com uma amiga num grupo de emagrecimento que, quando era dia de encontro comigo, pronto. Era dia da gente fazer Zoom 500 vezes e eu ficava lá, Jesus amado, eu não paro de falar. Mas isso é Eu tava bom. conversando a vida com as meninas. Meu Deus do céu, era pra eu falar tal tema, eu tô aqui. Já misturando os temas todinhos, já tava falando do que era pra falar na outra semana, porque a pessoa Quanto fala. mais amplo, né, mais coisas vão surgindo. Quando é bem restrito o tema, aí é mais fácil, né? É verdade também. Mas é isso, a gente Mas, gente, se falou. alguém quiser umas receitas aí com esses ingredientes que eu falei, me fala também. Manda mensagem, manda aqui no. Tanto no direct como no. Pode mandar que que eu mando para vocês de receitas. Tem algumas já no feed, eu tento aqui organizar ele para poder ficar mais fácil de vocês acharem as receitas. Aí eu quero Mas aí você receita. Eu consegue usar até quero. na TPM, tá? Esse negócio de fazer uma sobremesazinha, que você usa um pupinzinho de banana, sabe? Você consegue fazer com esses ingredientes aqui fácil, fácil. Aí eu E quero. para adoçar, você pode também usar um açúcar demerara. É só não exagerar, sabe? Pode usar um mel, pode usar um melado, pode usar Eu uma uso outra muito fonte açúcar aí. demerara. Aqui em casa a gente não compra açúcar branco, né? Então, assim, eu uso Uhum. mel, açúcar demerara. Como não tem essa questão de reduzir o peso agora, então, né? Claro, não como muito, mas eu gosto. Mas o que acontece? É exatamente isso. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar, sabe? Todos eles são açúcares. Açúcar de coco. A diferença são as propriedades, por exemplo, porque o refinado ele passa por muito mais processo químico, né, para chegar naquela cor branca, porque se você for ver o caldo da cana e tudo mais, ele é escuro. Então, para chegar naquele branco fininho, não sei o que, passa por muito processo. Então, quanto mais bruto você comer, melhor. Então, no caso, o melado, ou você consumiu o demerara, o mascavo e tudo mais, mas todos eles em excesso, as calorias eles vão ter. Então, para quem quer realmente perder peso, o interessante seria adoçantes naturais. Só que também tem limite, mesmo não tendo caloria, se você exagerar no consumo, você vai trazer outros malefícios. Então, assim, mas você pode estar usando o eritritol, o xilitol, o stevia. O stevia tem um sabor um pouco mais particular, mas eu acho que é interessante provar, porque cada um vai ter um paladar diferente. Uma coisa que eu posso achar incrível, você pode dizer, nossa, não gosto desse. Então, sabe? Mas a questão é o equilíbrio mesmo. Não dá para deixar de comer nada. Se você gosta muito, eu gosto muito de coxinha. Você não vai comer coxinha todo dia, mas pô, hoje eu tô afim de comer uma coxinha, você vai comer a tua coxinha, Bom sabe? senso, né? Aí que é a questão, por exemplo, você cansa de ver muito sei lá, em praça de alimentação, a pessoa comendo o hambúrguer com o milkshake grande com a batata. Então a questão, sei lá, você quer comer um hambúrguer? Come um hambúrguer, mas aí vê uma bebida menos calórica, sabe? Não consumir tudo no mesmo momento, tudo na mesma refeição.
quero comer a batata, come a batata. Então evita o outro, Só sabe? mais uma perguntinha sobre o dia do lixo. Ah, tá, já tá a ver, né? Já tá aí no... Cara, dia do lixo, o que acontece? Tem muito essa questão também do nome lixo, né? Que aí a gente já classifica a comida como é igual que você fala, comida boa, comida ruim. Então, assim, o dia do lixo é um nome que muitas pessoas usam, sim, mas que a gente tenta também evitar. É igual o nome de dieta. Hoje em dia a gente tenta evitar dieta, falar plano alimentar, porque só fica condicionar a dieta, privação e tal. Mas o dia do lixo, o ideal não seria que fosse um dia, seria que fosse uma refeição, digamos, uma refeição livre. Porque acontece, se você pegar a semana inteira e você comer saudável, aí você tira, sei lá, um sábado, aí de manhã você come, sei lá, um sanduíche de um cachorro quente com um suco de laranja com um pedaço de bolo. Aí no almoço você vai lá e come uma lasanha com um refrigerante. Aí no jantar você come pizza, como não sei o quê. Então, assim, você comeu, sabe, absurdamente muitas calorias, muita gordura, muito carboidrato, muito tudo num dia inteiro. Então, assim, você prejudicou muito tudo que você veio construindo. É igual, às vezes, você fala assim, eu não bebo durante a semana, eu bebo só no final de semana. Mas aí você bebe sexta, sábado e domingo. Então, são 3... A semana tem Bebe 7 dias. muito. Se beber muito, então, né? Exatamente. Então, assim, você tanto vai desconstruir o que você fez, porque, por exemplo, o metabolismo fica lento, você tem N, ele tira a nossa sensação de saciedade, então, assim, tem N malefícios. Mas aí o que acontece? Você tem 7 dias na semana. Se você fez 4 dias, né, direitinho, porque se você começou a beber na sexta, então foram 4 dias que você fez a dieta, digamos assim, um plano alimentar certinho, e sexta, sábado e domingo, não. Então, assim, foi a metade praticamente da semana. Se uma semana tem 7 dias. Então, a gente tem que pensar mais nisso também. Você quer comer uma refeição diferente? Por exemplo, eu gosto de sushi. Hoje eu tô a fim de comer sushi. Então, eu vou comer uma refeição, mas nos outros dias eu vou comer mais balanceado, vou comer uma salada no almoço, porque de noite eu vou jantar um sushi. Então, você tentar realmente ter esse equilíbrio. Se, por exemplo, no sábado eu tenho um aniversário para ir, é um almoço, não sei o quê, uma churrascaria, ou vai ter bebida alcoólica, então eu vou ter uma refeição mais leve, ou eu vou tentar beber um drink e alternar com água, ou vou tentar não comer sei lá, fritura de aperitivo, vou tentar, sei lá, um queijinho, sabe, uma outra fonte que não seja uma fritura, que não seja pra não ser tudo no mesmo momento, pra não ser essa bomba calórica, bora botar assim, né? Mas também, gente, se acontecer, não tem que ficar se culpando. É só voltar depois no outro dia pra, sei lá, no final de semana eu tenho muito isso. No domingo, fazer uma caminhada, ou andar de patins, ou tentar fazer uma outra atividade sem ser a academia em si, sabe? Então, assim, e também sem ser com esse sentimento de culpa. É mais assim, quero fazer uma atividade. Porque se você fica com aquele sentimento de culpa, eu acho bem pior. Acaba atraindo. Isso também. Exatamente. Porque muito o que você faz com relação a dia do lixo gera muita ansiedade, porque você fala assim, pronto, falta 2 dias pra poder comer o que eu quero. Falta um dia pra comer o que eu quero. Então, assim, eu acho muito mais vantagem, de repente, você colocar o que você gosta, como eu falei, o caso da minha prima lá, que todo dia come chocolate, já que ela gosta. Já tá lá no plano alimentar dela o chocolate, ela come todo dia 2 tabletinhas, tá ótimo lá. Então não gera aquela vontade, tipo assim, nossa, eu quero muito comer um chocolate. Você já sabe que você come todo dia, sabe? Não dá pra ser todo dia uma lata de leite condensada. E aí, pra ninguém Já tive minhas fases, mas enfim, passou. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas é isso aí. Nossa, adorei o nosso bate-papo. Foi bem Também adorei. esclarecedor. Realmente, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, acho que, né, a gente rendeu bastante. Estou muito tagarela, meu Deus. Não, mas é maravilhoso, assim, é bastante conteúdo, bastante informação, experiência, né? Assim que é bom. Assim que é bom, mas é isso. Que a gente Mas foi possa um estar. prazer. Oi, pode falar, Desculpa. Marcelo. Não, pode falar. Obrigada pelo convite. Foi um prazer fazer a live com você. Espero que a gente faça outras. Inventamos outros temas aí pra gente poder falar. Se vocês gostaram, falem. Se vocês não gostaram, falem também. Falem no privado pra ninguém ficar sabendo, né? Dei o feedback. Marcelo, obrigada. Tem várias sugestões de temas também, né?
É verdade, perguntas, temas, enfim, feedback positivo, negativo, enfim, a gente tá aí pra Receitas. isso. Pra essa troca, né? Eu sempre falo aqui no Instagram, a gente tá aqui pra trocar mesmo. Mas obrigada, Uhum. nossa, eu adorei. Tava doida pra fazer, né? Já há semana estava falando com você. A gente tentando, mas todos os imprevistos aconteceram, mas agora É, saiu. essa E vão aí, isso que sair outros, importa. É, e né? virão outras, com certeza. E é isso. Galera que entrou, muito obrigada pela presença. E é isso, pessoal. Que a gente possa estar se cuidando, estar cuidando da nossa alimentação, né? Se alimentando com carinho. E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigada também. Beijo, beijo, Rebeca. Muito, muito obrigada. Vai fazer selfie aí? Vai, Beijo. Ah, é, vai tirar vou. foto? Deixa eu. É. Tu baixa, que eu bata, cara. Eu até tava brincando hoje no box com o pessoal da Marcelo, só vem pela foto. Que eu fico, cadê a foto? Cadê a foto? Tira Vai outra tirar aí. foto. Eu tirei uma, tira. Rebeca. Aquela questão não pode desligar o telefone, né? Imagina. Vai tirar selfie e desliga. Ai, bate. Foi. Acho que foi. Tá ótimo. Beijo. Beijo, fiquem com Deus, viu? Tchau. Tchau.